Hoje, mais um episódio do Conversa Comigo, um episódio super interessante, onde nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho do Ricardo Cury. Ele é graduado em Relações Internacionais, tem especialidades em meditação, filosofia, autoconhecimento e é autor do livro Amor, Ordem e Progresso. Então fica conosco, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho, participe desse bate-papo super interessante. Ricardo, eu já quero de imediato agradecer você ter aceitado conversar com a gente e sem delongas, porque o assunto é muito interessante, eu quero perguntar para você, de onde surge essa ideia do amor dentro da proposta do livro, né, na concepção do amor na bandeira nacional? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por poder estar compartilhando aqui um pouco do que eu venho fazendo já há mais de 13 anos. A frase original da bandeira do Brasil, mais de 90% ou 95%, eu não tenho uma estatística exata, né, mas acredito com certeza que mais de 90% da população não sabe que essa frase ordem progresso deriva de um lema positivista de um filósofo francês chamado Auguste Comte, que dizia amor por princípio de todas as coisas, ordem por base e progresso por fim. E esse lema foi o que inspirou ordem e progresso, mas o lema original seria amor, ordem e progresso. Ninguém sabe ao certo o porquê que o amor ficou de fora, não foi incluído na bandeira, mas temos algumas ideias, né, que são suposições, não são verdades absolutas, mas pode ser porque na época, pelo Estado ser laico, ligassem o amor à religião, ou talvez pelo fato de ser naquele momento como a proclamação da República foi muito não teve guerra, né? Mas foi um ato violento de expulsar. Uma ideia de força. Né? Expulsar a família real daqui, então ordem e progresso, né? Então vamos impor isso aqui. Não se sabe ao certo. Tudo muito subjetivo, mas faz sentido essa ideia. Então a gente pensa que é por aí. Eu já entrevistei outras pessoas e tenho o mesmo pensamento, sabe? Que é por aí. Não sabemos a 100% mas qual que é. O conceito do livro surge daí. Para você, a ideia surge daí. Na verdade, como eu sou formado em Relações Internacionais, eu achei engraçado que eu não tive isso. Eu não tive como estudo uma matéria que contasse como que foi a história da bandeira do Brasil. Eu acho até estranho não ter tido isso na faculdade, né? E eu acabei descobrindo isso de uma forma muito aleatória. Foi num ritual indígena, imagina, nada a ver com o meio acadêmico. Foi uma coisa espiritual mesmo. E foi uma experiência assim, muito inusitada, que era um ritual que se utilizava uma medicina dos indígenas chamada ayahuasca, que é muito conhecida hoje em dia, né? Que é um expansor de consciência. E nesse ritual, onde minha consciência estava muito expandida, tinha uma bandeira do Brasil. E aí eu estava ali durante o ritual com umas músicas muito bonitas e contemplando a bandeira. De repente a bandeira me chamou a atenção, né? E aí é como se eu tivesse observado ali na bandeira que tivesse faltando alguma coisa. Me deu uma sensação de estar faltando alguma coisa. E quando a ayahuasca, é difícil de explicar o que acontece, mas ela abre você para uma comunicação com o mundo invisível, com o mundo espiritual. E muitas pessoas têm conversas mesmo, assim, com seus guias, mentores, né? Enfim. Cada um de acordo com a sua crença, né? Tem uma conexão. Talvez mais do que de acordo com a sua crença. Se torna. Porque eu não fui educado em centro espírita, nada disso. Mas você acaba tendo um acesso, vamos dizer assim, e se manifesta para cada um de uma forma. Tem uns que se comunicam com seus ancestrais, né? São várias experiências que eu já escutei. Que depois eu fui entender por que eu tive essa experiência. E nessa experiência eu comecei a escutar uma pessoa X, que eu não sabia quem que era, mas a sensação que era um professor para mim, um mestre para mim. Sem identidade. E aí dizia, isso mesmo, tá faltando alguma coisa na bandeira. Falei, daí começou como se fosse um bate-papo. Sim. O que tá faltando? Olha bem pra bandeira, tá faltando amor. Eu falei, eu acho que tá faltando amor. Ele falou, isso mesmo, essa é a frase original, amor, ordem e progresso. Aí no dia seguinte, por curiosidade, eu fui dar um Google.
E aí eu pesquisei no Google e descobri isso que eu acabei de falar, que era desse francês Auguste Comte. E eu não sabia. Então, assim, foi uma coisa recebido de forma intuitiva ou mediúnica, o nome que você quiser falar. Cada um usa o que quiser. O termo, mas essa é a prova que existe uma espiritualidade, né? Eu tive já várias experiências espirituais, eu fui 11 vezes para a Índia, tem uma longa história. Quase virei monge, então para mim isso é muito natural, né? Eu não separo vida de espiritualidade, então essas experiências são muito comuns para mim. E foi assim que nasceu a ideia do livro. Na verdade, eu nem sabia que ia virar um livro. E primeiro eu fiz um trabalho de querer compreender o porquê que nós, por vivermos num lugar mais rico por natureza, porque é verdade, o Brasil, em recursos naturais, em água, em biodiversidade, em floresta. Os biomas todos que a gente vê só por aqui. Isso, e em miscigenação teve até uma pesquisa que saiu faz uns 2 meses atrás, eu não lembro qual universidade que fez, mas que mostrou que o nosso DNA é o mais diverso do mundo. Então a gente é o país mais miscigenado do mundo, comprovado cientificamente. Então é uma riqueza também que a gente tem e a gente não valoriza. Por quê? Eu não sabia essa resposta, eu fui investigar. Então eu fiz uma viagem pelo Brasil todo, viajei por 33 lugares, buscando respostas, assim, como um investigador e também dando palestras, dando cursos sobre as questões que a gente carrega ancestrais dos povos originários, pelo fato de não termos honrado aqueles que vieram antes de nós. Pelo contrário, foi massacrado. Terminamos. Exato. Então eu comecei a entender isso como um problema que, né, na sabedoria indiana eles chamam de karma negativo, né? Karma em sânscrito significa ação. Para toda ação tem uma reação. Tudo que você planta, você colhe. Lei básica da vida, né? Então, ao longo das gerações, dos séculos, dos apenas 5 séculos, né, que a gente existe como nação, é muito pouco tempo, né? A semente que foi plantada, a ação que foi plantada foi violência. O início da nossa história é de violência, é de massacre, é de exploração, né? E aí você vê o nome do país, Brasil, que era o nome de uma árvore. Então, os brasileiros eram aqueles que voltavam para Portugal, que cortavam pau-brasil e vendiam e ganhavam dinheiro, enriqueciam vendendo pau-brasil. E essas pessoas praticamente acabaram com essa árvore aqui. E nenhuma conexão com o que nós hoje somos brasileiros, né? Nenhuma Exato. conexão. Mas basicamente brasileiros é aqueles que exploravam, que roubavam árvores dessa terra. Eu vi um pouco disso no livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu não concluí ainda a leitura, mas fala um pouco sobre isso que você está trazendo. Explica um pouco. É muito interessante, né? Para pensar de onde vem essa palavra. E o sufixo eiro, né? Depois se propaga em profissões consideradas de baixo prestígio social. Trambiqueiro, obreiro, né? Açougueiro, carpinteiro, né? Useiros, né? É curioso, não estou falando que quem é porteiro, né? Engenheiro, enfim, que tem ser todas são de baixo prestígio social, deveriam ser considerados assim, pelo amor de Deus, que eu deixo bem claro. A gente entende. Mas é associado num sentido de que a gente não tem muito valor. Isso, tá entendendo? De baixa valorização. Desvaloriza. Não vê certas atividades como coisas boas e construtivas, pelo contrário, vê como algo que eu só vou usufruir, explorar e tirar proveito, tudo para benefício próprio. Então a mentalidade que foi plantada nesse país, desde o começo da história, eu vou viver aqui de uma forma onde o que me importa é o meu só. E eu vou usar violência para isso. Desprestigiar o que é bom, desvalorizar o que nós temos. E eu vou ser corrupto, eu vou ser malandro, eu vou dar o jeitinho brasileiro, eu vou corromper, é isso. Então essa cultura está implementada desde Eu preciso de alguma forma ter vantagem sobre você, né? Se eu tiver vantagem sobre o outro, aí deu certo o meu negócio, senão não. Exato, então é muito triste. Entendi. Ricardo, eu vou puxar aqui a segunda pergunta. Com base no que você já nos deu aí uma introdução,
como que a ausência, acho que até você já falou um pouco sobre isso. O final da resposta da primeira pergunta é a introdução da segunda, se você quiser fazer algum complemento. De como a ausência do amor influenciou o meio de desenvolvimento que a gente tem hoje. Então, é parte disso. Começou lá de trás o que a gente enxerga hoje. Porque se você for rever todo o processo histórico de massacre dos povos indígenas, de escravização do povo negro. A Mata Atlântica sobrou menos de 10%. A Amazônia e o Cerrado estão indo para o mesmo saco, infelizmente, mesmo caminho. Cadê o amor nisso? Porque as pessoas acham que amor é uma coisa romântica ou idealizada, é uma coisa assim pegajosa, possessiva. Hoje essa palavra está muito contaminada, está muito distorcida. Então, a falta de amor, que para mim é conexão, quando eu amo, eu tenho uma conexão. Então, quando eu tenho conexão com você, eu vou te respeitar. Quando eu tenho conexão com a natureza, eu vou respeitar a natureza. Eu não vou invadir a natureza, eu não vou invadir o seu espaço. Então, amor não pode ser considerado algo apenas romântico. O romantismo é uma etapa muito primária desse estado, porque os sentimentos são estados de consciência, né? É o que eu sinto, é como eu percebo, é como eu vejo e sei lá como que as pessoas estão vendo esse mundo. Não está sendo através de uma visão amorosa. Não é uma visão inclusiva. Não é. Não é. Não é. E isso é o reflexo do que a gente enfrenta hoje como sociedade. Exato. Dos desafios todos que nós temos como sociedade, sem dúvida. Agora, vários fatores para a gente explicar o porquê faltou essa consciência do amor. Uma delas é já ter extraído desde a ideia original. Sim, né? E claro, eu acho que isso, como a humanidade foi evoluindo nesses últimos séculos, não teve assim uma linha de pensamento, uma linha filosófica que sustentasse esse estado amoroso, entende? Entendo. E as religiões que pregavam o amor faziam de forma distorcida. Então, eu vejo que a gente se perdeu muito nos últimos séculos devido a essa desconexão com este amor. Então, por que que isso aconteceu? Por que que essa desconexão aconteceu? Ninguém tem a resposta exata. Mas a gente pode observar que quando a gente se torna muito competitivo e menos colaborativo é onde a gente se perde. Gostei disso. Eu falo sobre isso em algumas conversas, que eu até questiono isso, até no meio educacional, da ideia de competição já com os pequenos e tudo mais. Ok, precisa? Vamos fazer. Faz parte do currículo? Ótimo. Mas a gente deixa de pregar junto com isso a questão da colaboração. Sim. Ele não está ali, ainda que ele tenha que vencer e um vai vencer, o outro vai perder, tem que ter a ideia de colaboração, de que é importante que você participou. Porque ninguém vive sem o outro. Então, sei lá, a gente vê esse espírito de participação a cada 4 anos nos Jogos Olímpicos. Pode reparar. Que daí tem 3 pessoas no pódio, entende? Mas normalmente sempre é um só. E dane-se os outros. Sim. E esse espírito de competição saudável que pode existir, né, deveria caminhar junto com a colaboração que tem que estar acima de tudo, porque nós somos seres interdependentes. E a ideia de que você tem que ser independente é uma grande ilusão. Não existe independência. Quem que fez essa roupa aqui? Eu nem sei. Quem que plantou esse algodão? Até pra morrer a gente precisa do outro. Exato. Até pra morrer. Nem pra morrer eu vou morrer sozinho. Alguém vai ter que dar algum destino. Mas é bizarro. A ideia, a crença de que você tem que se tornar uma pessoa independente é muito forte, muito enraizada na sociedade. Que você tem que se fazer sozinho. Que se você se destacar, você vai ser reconhecido e você vai ser bem-sucedido e as pessoas vão te olhar e aí isso vai te trazer uma satisfação. Mentira, está comprovado que isso não deixa as pessoas mais felizes. Esse reconhecimento, esse prazer temporário de uma sensação de que, eu consegui sozinho. De repente, a maioria das pessoas que alcançam sucesso, as pesquisas mostram,
extremamente insatisfeitas, depois perde o sentido, entram em crise existencial. Muitos quadros de depressão, Nossa! suicídio. Fora que aqueles que não alcançam, que é só para poucos, né? Também suicidam, porque não conseguem, não se sentem capazes, não merecedores, a lista é enorme, né? De questões mentais, distúrbios mentais que acabam atingindo essas pessoas que não estão conseguindo porque não é o lugar delas. Primeiro que não tem lugar para todo mundo, né, no pódio. Né, em querer ser alguém hiper bem-sucedido nos parâmetros do que é ser bem-sucedido. E esse sucesso não está baseado no amor. Certo. Entendo. Concordo. Outro ponto aqui, Ricardo, que a gente quer compartilhar aí com as pessoas. A bandeira tem ali... excluiu-se o amor, temos a ideia da ordem e do progresso, com base no que você já explicou para nós. Você falar sobre isso é uma questão. Você tem aí uma alta propriedade para falar do assunto, inclusive pelo que você já estudou. Como que eu, Vanessa, por exemplo, uma pessoa comum, consigo vender essa ideia? Sem que isso pareça distante da realidade, sem que isso seja utópico. Como eu consigo difundir, propagar essa sua manifestação? A gente tem que entender o porquê que nós estamos aqui. Por que nascemos aqui? Por que somos seres humanos? A gente tem que fazer a pergunta, qual que é o propósito de ser quem eu sou? E o propósito, na minha experiência, pelo que eu aprendi com meus professores indianos e ter escutado outros professores também de filosofia, de espiritualidade, sem vínculo com religião, nós estamos aqui para crescer em consciência, para evoluir em consciência. Nós somos homo sapiens, né? Então, a gente está aqui para saber mais, para ter mais sabedoria. E o que é ser sábio? Entende? Essa é uma pergunta que a gente precisa se perguntar. De repente eu posso ter ali um grau de conhecimento sobre alguma coisa, mas se eu não souber aplicá-lo... O que acontece é que a nossa educação, a nossa sociedade, ela visa conhecimento técnico externo. Entende? Intelecto, razão. É tudo externalizado. É tudo para eu poder construir um mundo... Ok, a gente conseguiu fazer muitas coisas legais, tecnologia, né? Quantos avanços, mais conforto... Muita coisa evoluiu, claro, mas 90% desse avanço foi externo. Eu acho que 10% avançou internamente. Eu digo 10% porque não tem mais ninguém sendo enforcado em praça pública. Tá. Né? Pelo menos aqui. Pelo menos mas aqui. Mas no Irã tem ainda. Isso, a gente está vendo algumas guerras aí que são desnecessárias, né? Então, assim, não é brincadeira. Portanto, a evolução que a gente precisa ter como ser humano vem da pergunta, da coragem de se perguntar quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o meu propósito. E o propósito que eu venho compreendendo é desenvolver virtudes amorosas, ser um ser humano mais virtuoso, mais sábio. E o amor é a mãe de todas as virtudes. E isso precisa ser educado, transmitido na base da educação, nas escolas. Tem que começar a partir dos 7 anos de idade. O que é gentileza, o que é respeito ao próximo, o que é confiança, o que é coragem, o que é compaixão, o que é resiliência. Enfim, tem uma lista enorme de virtudes que a gente não tem desenvolvidas. A gente não sabe nem mais o que é tolerância, que a tolerância é o nível 1 ou o nível 0 das virtudes. É o básico. É o básico, que é assim, eu suportar o outro, né? Eu aguentar a diferença do outro. Hoje as pessoas nem suportam mais as outras pessoas. Muito menos o respeito está muito longe. Então, ao meu ver, se a gente tem um país que está no hino, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O que é ser o símbolo do amor eterno? Que pergunta filosófica, que frase filosófica que tem aí dentro desse hino? Brasil iluminado ao sol de um novo mundo. Que luz é essa? Que novo mundo é esse? E como posso ser mais iluminado, mais esclarecido? Né, os indianos falam da iluminação. O que é um estado iluminado? O estado iluminado é um estado onde eu tenho clareza de quem eu sou. E como eu sei que eu sou uma consciência que veio aqui amar mais, ser mais sábio, evoluir,
eu vou respeitar o processo evolutivo do outro e da própria natureza que também está em evolução. Todo mundo sabe, a ciência sabe que o planeta também está evoluindo. Isso aqui é um organismo vivo. E a gente só atrapalha a evolução do planeta. Com certeza, entendo. E você, na sua fala, você já puxou duas coisas que nós vamos compartilhar aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Você puxou, Ricardo, um ponto que a gente vai compartilhar melhor aqui com as pessoas, que fala do conceito filosófico. E eu quero compartilhar aqui o seguinte: nós temos amor por princípio, a ordem por base e o progresso por finalidade, né? Por fim. Quando eu falo de progresso, imediatamente, nós já até abordamos um pouco isso durante a conversa, minha cabeça automaticamente vai para lucrar, para ganhar, para ter, para conquistar, para subir, avançar, todos os verbos possíveis de seguir adiante. E aí eu quero completar que isso a qualquer custo. Né? E aí a gente tem o reflexo da sociedade que a gente vive hoje. E você, a sua fala, o seu estudo, o seu até acho que propósito de vida, traz um conceito diferente, que não é o do ter apenas, embora a gente tenha que viver num modelo que a gente precisa de dinheiro, tem que comprar, tem que sobreviver, mas o conceito da importância do ser, isso. Tá? E você já trouxe um pouquinho disso para nós. Agora me diga uma coisa, você falou das virtudes e tudo mais. Puxando essa conexão, eu já vou somar essa pergunta com uma outra aqui que vai dar para mudar o que a gente tem de roteiro. Eu quero somar essa questão de ampliar, falar sobre essas virtudes, estimular essas virtudes na base, que você trouxe para nós a questão da educação. Eu, Vanessa Monteiro, acredito, defendo que a educação é a base para toda e qualquer transformação. Sim. Defendo isso, concordo. Batalho por isso, experimentei isso pessoalmente. Então, onde for possível eu levar a informação de que a educação muda e muda desde o começo, eu vou defender. Às vezes a gente não pode ter esse acesso no começo. Vai ser mais tarde, não importa a idade, Sim. Mas a educação transforma. E a pergunta, não sei se é pergunta ou o que você pode compartilhar para nós, é o seguinte: quando eu falo de educação, a gente de imediato temos vários desafios. Primeiro, que falta vontade política de termos uma educação eficiente. O tipo de educação que nós temos, qualidade da educação. Os desafios e os acessos das pessoas, sobretudo as mais humildes, à educação de qualidade. A gente vê uma diferença muito grande no nosso meio. E pensando na base, criança, jovem e adolescente. Pensando na questão, resgatando aí a questão das virtudes que você compartilhou, a importância da educação e que a base da nossa sociedade, para a gente ver essa transformação, são nossas crianças, jovens e adolescentes, que método, que recado, que tipo de proposta eu posso sugerir, que você enxerga, que você avalia, para que eu possa fazer conexão desses jovens, desse público de base, com a necessidade de entender esse amor. Porque hoje, tecnologia, necessidade, não importa qual é o meio que rouba o jovem dessa questão do amor, né? Que você trouxe aí para nós, tem falado conosco. Como que eu não deixo o jovem se perder dessa ideia? Como que eu faço a conexão do jovem, da criança, com esse propósito do amor, não o romântico que você explicou? A gente tem um método de autoconhecimento e de evolução de consciência dentro da própria bandeira, só que está oculto, né? Porque hoje o ordem, progresso sem amor, ele é utilizado para manipulação, né, para controle. Então, o que está atrás hoje de ordem e progresso é medo, violência, manipulação. E aí, para eu estabelecer a ordem que eu quiser, que aquele interesse político quer para o progresso de acordo com aqueles interesses políticos e econômicos. Então, hoje o progresso ele é vinculado a uma ideia de separatividade. Então, hoje, a própria palavra partido está dividido. Então, meu partido, o seu partido, eu não quero saber as suas ideias, eu não quero saber o seu ponto de vista. Não se escutam, então é só para aquele grupo, né? Então a gente precisa de uma visão amorosa e inclusiva desde o começo da educação, porque se as pessoas são educadas a se escutarem, a praticar a arte de escutar e entender que todos têm as mesmas necessidades,
Todos têm a necessidade de segurança, de se sentir seguros, todos têm a necessidade, né, de ser reconhecidos, de terem, né, amor, de ser amados, todos têm a necessidade de crescer, de ter prazer, né, de desfrutar da vida, inclusive de contribuir, né? Existe um ponto dentro da gente que quer ser útil, né? Só que isso não é ensinado. Como eu posso ser útil? Porque o ser humano que não é útil deprime. Eu ensino só como ser melhor. Isso. Tem que ser melhor. Exato. E esse é o ponto da educação. Então, quando eu tenho uma educação baseada no amor, onde eu vou ensinar quais são as necessidades do ser humano e eu preencho essas necessidades desenvolvendo virtudes amorosas, é um novo ser humano que nasce. Não sei se faz sentido isso. Faz sentido, e nós precisamos na minha avaliação, despertar esses seres humanos que já estão por aí circulando. Por isso que é a serviço do despertar do amor no Brasil, que é a frase que está ali na contracapa do livro, que da escola que eu criei, que é a ABRA, Academia Brasileira de Autoconhecimento. É uma startup que, né, eu tive essa ideia, que eu fundei e outros amigos colaboram, que só está no comecinho, que é para plantar essa semente de que não existe possibilidade de progresso sustentável sem amor. Porque o amor e as virtudes que vêm, né, como eu falei, gentileza, paciência, etc., todas as virtudes que a gente vai aprimorando dentro da gente, vai nos ordenando, vai nos harmonizando, nos alinhando com o quê? Com a natureza, com o todo, com as pessoas, com os animais, com as florestas, com tudo. E isso faz com que eu progrida de verdade, o progresso real. Não esse progresso fajuto, que a custas da poluição, da desigualdade, da exclusão, da violência contra os reinos. Enfim, é uma loucura o que a gente vê. Isso nos tira do estado de conformidade que a gente vive hoje. Ah, isso é assim, mas o que eu vou fazer? Isso não vai mudar. Muda, sabe aonde muda? Muda primeiro dentro de você, no seu estado de consciência, do que você pensa. Tem 7 fatores que determinam a nossa realidade. Isso também deveria ser ensinado nas escolas. O que você pensa, o seu sistema de crenças todos que você recebeu, porque a gente foi embutido com um monte de coisa já meio que pré-fabricada, né? Pronto. E você acredita que você é isso. Então os pensamentos que nós temos hoje sobre o que a gente é, tipo isso, é assim mesmo, o conformismo, é um tipo de pensamento muito disseminado na sociedade. Mas nós não somos isso. Os mestres indianos, eles falam assim, você não é o que você pensa. Você pode acessar pensamentos novos, intuitivos, elevados, amorosos, sábios, que visam o bem-estar coletivo, porque isso que você mais quer, só que você não sabe o que você quer. Você quer bem-estar coletivo. Então você tem que pensar diferente. Então, como você pensa, daí influencia como você sente. As emoções hoje das pessoas totalmente intoxicadas. Olha o tipo de música que a gente escuta. Né? Eu sou da época do Chora Me Liga, né? E hoje é muito pior, é sofrência, é um excesso de sexualidade exacerbado, pesado, é sujo, é feio. Falta poesia, falta melodia. Exato. É um ritmo que te deixa assim com uma emoção baixa, vibração baixa mesmo. Então, acho que era Sócrates ou Aristóteles, agora não lembro, era um desses dois da Grécia que dizia, se você quer saber o nível de consciência de uma sociedade, procure saber qual que é o tipo de música que está sendo escutado. Pode ver os top 10 lá, os top 10, as 10 músicas mais escutadas hoje no Brasil. Eu tenho certeza que pelo menos metade tem palavras chulas. E a gente vai morrendo, né? Vai acabando aquilo que existia lá atrás, que nos remetia até o conceito de revolução no sentido de vamos mudar esse cenário, de motivar a fazer algo diferente. Exato. Então, repetindo, o que você pensa, o que você sente, daí o que você fala, o poder da palavra, interfere na sua realidade, impacta a sua realidade. O que você faz, a sua ação no mundo. O que você come, os alimentos, tudo que você come... Isso aí dá outro programa, hein? Nossa! É só outro programa, esse é verdade. Isso dá outro programa. O que você come, o que você consome, ou seja, de informação, de leitura, de filme,
de séries e por aí vai. Internet, rede social, fica ali no dedinho. E como e com quem você se relaciona. Essa questão que você falou aí do que consome, até vou deixar um spoiler aí para você que está nos acompanhando. A gente vai falar muito em breve sobre questão de qualidade dos conteúdos. Essa questão do celular, vou fugir 1 minuto aqui do tema, só para já deixar esse briefing. A gente fica ali, 1 minuto, vídeo de 1 minuto, 1 minuto. E a gente consome apenas esse 1 minuto de informação. O que eu consigo passar de qualidade para alguém em 1 minuto? E o número de pessoas, influenciadores sobretudo, divulgando, propagando as suas ideias em 1 minuto. Né? A gente vai falar sobre isso. Ricardo... Você tem que ser muito bom para, em 1 minuto... sintetizar né? Alguma coisa em 1 minuto. Pelo menos chamar a atenção para ir para um outro vídeo depois. Isso. E eu tenho visto, nos meios que a gente circula, algumas pessoas debatendo temas. De onde você tirou essa informação? Não, eu vi o vídeo de alguém... fulano, beltrano, não importa, e você vai lá ver, são pessoas que não têm informação, não tem nenhuma informação técnica ou não daquilo, mas que propaga aquela ideinha de 1 minuto. Fica aqui já um despertar para você que está acompanhando aí conosco, nós vamos falar sobre isso, já vá refletindo para você participar desse Conversa Comigo. Sustentabilidade. Agora eu vou puxar o Ricardo aqui para um tema de sustentabilidade. Quando a gente fala essa palavra, imediatamente, assim como a questão do progresso nos remete para lucros, o sustentável nos remete para meio ambiente. Né? A imagenzinha lá da mãozinha com a plantinha protegendo o planeta. E sustentabilidade não apenas para mim, mas para acho que agora até globalizado, para um grande número de pessoas, vai muito além da questão ambiental. E você tem essa proposta no seu livro, você difunde isso, a gente fazendo a leitura vê isso. O que você, dos lugares que você já conheceu, que você já visitou, se tem alguma cidade, algum país, algum lugar que essa ideia do sustentável, não apenas ambiental, esteja melhor implementada, que a gente possa usar de exemplo, que a gente possa, vamos estudar aquele lugar e tentar copiar no bom sentido da palavra. Eu levo muitos grupos para retiros, imersões para fora do Brasil, né? E ultimamente eu tenho ido bastante para um lugar na Califórnia chamado Mount Shasta. E quando eu chego no aeroporto de São Francisco, eu fico bem impactado porque todo o aeroporto e vários lugares da cidade, os lixos, eles são separados de uma forma não só de aqui plástico e metal, não sei o que, não. Tem ali o resto de comida que é para compostagem e o próprio aeroporto faz a compostagem. Não, isso é muito inovador. Isso é incrível. Não desperdiça nada. Tudo, daí em cima do teto do aeroporto tem a horta e a compostagem e o resto de comida que é aproveitado serve de adubo para aquilo que eles plantam em cima do aeroporto. Então assim, temos o ciclo completo. É incrível, sabe? É só falta vontade. É só fazer, porque não existe lixo, não existe jogar fora, sabe? Tudo transformado. Tudo é transformado, não existe essa ideia de que eu vou colocar num saquinho e fechar aquilo e jogar e fede mal. Na minha casa não existe, há muitos anos, eu já perdi as contas, quantos anos eu faço compostagem. Eu tenho pavor de jogar fruta, resto de alimento. No lixo comum na rua. Não faz sentido nenhum. Você só detona com o solo, contamina o solo, libera metano que causa o aquecimento global. É um horror. Então, assim, falta educação, de novo. De novo a gente volta na educação, a gente volta na falta de vontade, sobretudo política. E aí, como chama, os talheres, né, lá do aeroporto, quando você lê assim, tá escrito em inglês, né? Você pode me compostar. Em 90 dias ele dissolve na terra. Tá entendendo? E aqui a gente ainda brigando com sacolinha plástica, com canudo. Não, e os saquinhos que tem lá plástico também derretem em 90 dias. Ele é feito de um material lá que eu esqueci, de uma raiz, que também você, se quiser, eu não tenho onde jogar agora, você pode enterrar na terra. Ele dissolve. Pessoal, eu sei que nós estamos distantes de ter essa conversa aqui no Brasil, de enxergar isso. Mas não pode ficar distante. Mas não pode ficar distante. Existe lugar que isso acontece, que isso é feito, e quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trouxer luzes para esse assunto, mais isso pode despertar. Luz é consciência, né? Com certeza, gostei
de ter compartilhado isso conosco, porque principalmente quem está aqui, quem não tem condição de sair, enfim, de enxergar isso em outros lugares, até falando fica, meu Deus, é possível isso? É possível. Não, já existem soluções. Assim, a gente está repleto de soluções que podem ser sustentáveis. Só que falta vontade e interesse, porque daí tem as indústrias por trás. Vai prejudicar a indústria do saquinho plástico, aí deve ter algum lobby, deve ter sei lá o quê. Entende? Quando a gente deveria usar, inclusive, esse problema, tipo, como que eu fomento aquela indústria que vive disso? Que alternativa eu tenho? O que nós podemos fazer? Enfim, é debate para muitas vertentes. Estamos caminhando para o encerramento e eu tenho mais 2 perguntas aqui e eu quero perguntar para você, que você compartilhe conosco o seguinte. Pensando em toda pessoa que ela é influenciadora, toda pessoa que tem a capacidade de levar uma mensagem adiante, as lideranças que você comentou, né? Você tem até aí o trabalho de formação de liderança, você pode falar um pouquinho sobre isso. As pessoas que têm ali uma função de liderança, os agentes políticos, independente de estar ou não numa função pública, mas principalmente quem está numa função, num cargo público, nossos representantes oficiais. Qual seria o primeiro passo, qual o primeiro ponto que você, de tantos que podem ser enumerados, para dar de sugestão para essa pessoa, de recomendação, para ela liderar, ela fazer ali a gestão do trabalho dela, seja no executivo, seja no legislativo, para que ela lidere esse trabalho a partir da concepção do amor e não do poder, que hoje tudo é poder. Toda essa briga, essa questão política que as pessoas têm, inclusive, aversão de falar de política, porque é sujo, porque é bandido, é por conta do poder. Como eu desmistifico isso usando o amor? Primeiro entendendo que o maior poder é o poder da consciência. E que com a consciência eu penso, eu sinto o que eu quero, eu falo, eu escrevo ali, eu planejo, né? É assim que começa. Tudo começa a partir de uma ideia, de um pensamento. E da onde está vindo esse pensamento? Vem do amor? Ou vem do medo, da manipulação? Ou vem do desejo de ser melhor, de um ego doente, da sem necessidade separado, de se manter no poder? Se manter no poder, porque assim eu vou ser visto, eu sou reconhecido, eu recebo aplausos e recebo mais dinheiro para me dar mais poder, só para preencher o meu pequeno eu. Assim, você não vai levar nada dessa vida, né? Então precisa ter a consciência, podemos dizer sim, espiritual, né? Não vamos precisar nem falar de crenças religiosas, porque não cabe aqui, mas sim, você não é daqui, sabe? E você vai voltar para um outro lugar, sei lá qual, não importa. Só sabe uma coisa, aqui é temporário, é passageiro. Que legado que você quer deixar? Você quer deixar um legado de corrupção, um legado de só pensar no seu próprio umbigo, no máximo na sua família, no máximo na sua empresa? Sabe? Então eu acho que está faltando consciência para os líderes de qual que é o legado que você quer deixar. Qual é a pegada, qual que é a marca? Você fala muito de marca, né? Minha marca, essa roupa é de marca tal. E se você vê, as marcas hoje são todas voltadas para o reconhecimento. Se eu tenho a marca X que é cara, ele é bacana, ele é rico, ele é isso, ele é aquilo, nossa, ele tem poder, porque ele pode comprar aquela marca. Porque ele está marcado com aquilo ali. Não, eu não quero esse tipo de marca. Eu quero uma marca que deixe coisas belas aqui. Do quanto eu melhorei a vida das pessoas. Isso, a marca que eu quero deixar nesse planeta é o quanto que eu melhorei a vida das pessoas, o quanto que eu contribuí para deixar esse lugar um pouquinho mais belo, mais harmonioso, mais próspero, mais gentil, mais agradável, mais sustentável. Mas não, tá deixando esse lugar desagradável, sem árvore, com calor cada vez mais quente porque não tem árvore para absorver calor. Sabe, é um absurdo o que a gente está fazendo. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E a gente vai pagar o preço mais cedo ou mais tarde. A gente já está pagando o preço do que os nossos ancestrais fizeram. E a gente tem que tomar consciência do prejuízo e olhar que eu não quero repetir os erros dos meus ancestrais. Por isso que é um problema, o Brasil é um problema ancestral. A gente tem aqui um problema que a gente está resolvendo de gerações que, claro, não é nem só 500 anos. Eu brinco que o Brasil é uma síntese de toda a humanidade. Porque é uma miscigenação. Misturou tudo. Então a gente está aqui para fazer uma nova história. Brasil iluminado ao sol de novo mundo, está no hino, não é a profecia, nada disso. Não é que a gente é predestinado. Você está cantando, está no livro.
Qual foi a primeira coisa que você aprendeu a decorar? Foi o hino. O hino. Né? Só que aí que tá, a gente aprendeu a decorar, a gente não interpretou. Não filosofou, não refletiu, não contemplou. E hoje em dia nem canta, né? Muitas escolas nem isso. A ideia de resgatar. Se a gente conseguisse resgatar a ideia. Eu, pequenininha, lembro, tinha um dia por semana lá, ia lá e cantava o hino nacional. Hoje nem isso, né? Não generalizado, mas a maioria das escolas, pelo menos aqui onde a gente está, não tem mais isso. A importância de resgatar isso aí. O Ricardo, e para a gente caminhar aqui para o encerramento desse programa, desse episódio, que para mim ele deveria ter muito mais tempo, mas é o tempo que nós temos para conversar. Inclusive, já deixo aberto o espaço para outra oportunidade com você, para abranger melhor o que você traz, não apenas do livro, mas do seu conhecimento específico. Defina para nós, para quem está nos assistindo, quem vai nos ver ainda, amor. Qual a sua definição para o amor? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que tem várias respostas. Em primeiro lugar, eu queria deixar isso claro, mas na minha experiência, na minha visão, o amor é um estado de conexão, primeiro comigo mesmo, onde há um respeito por este corpo, onde há um respeito pelo meu tempo, pelo tempo da vida e pelo tempo do próximo. É um estado onde eu sinto que o outro tem as mesmas necessidades que eu. E que neste amor eu sinto que eu não sou separado da natureza. Então eu vou fazer de tudo para estar em harmonia com a natureza. Com essa mãe gentil, que nem diz o hino, né? É uma mãe gentil, a natureza dá tudo pra gente. E cadê a nossa gentileza com ela? Porque a gente não retribui essa gentileza. Por quê? Porque não tem amor. Perfeito. Gente, acompanharam? Um papo muito gostoso, uma conversa que demanda, sem sombra de dúvida, outras oportunidades, mas eu penso que nesse tempo que nós tivemos foi possível entender um pouco mais da necessidade de colocarmos o amor de novo nos nossos dias, nas nossas relações, a importância da humanização em todos os ambientes que a gente circula. Como eu vou falar com alguém, como eu vou exercer a minha função, de tentar ser melhor, não no sentido de superior ao outro, mas de entender o outro, de trazê-lo para o seu lugar, você se colocar no lugar dessa pessoa, de conexão com o meio ambiente. Nós somos uma coisa só, né? Estamos todos aí conectados, interligados. Então, a ideia de hoje foi trazer um pouquinho mais desse assunto para você, a partir do conhecimento do Ricardo, essa pessoa que você tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais, e fica desde logo, né, quem ainda não teve acesso, para que procure ter acesso ao livro Amor, Ordem e Progresso. Eu fiz a leitura, gostei, recomendo, e eu quero mais uma vez agradecer você ter aceitado falar conosco, disponibilizado seu tempo, e fica o espaço aí aberto para você quantas vezes forem necessárias para divulgar, e use desse expediente para a gente, que nós também nos tornemos multiplicadores dessa ideia. Ótimo, muito obrigado, viu? Sucesso para vocês. Obrigado. Beijo, pessoal.